Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês sobre o Tableau Cloud. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, quer descobrir, novos conteúdos, deixa nos seus comentários aqui quais informações que você gostaria de aprender e vamos lá. Dentro do Tableau Cloud, existem diversos objetos que nós temos aqui dentro. E o que eu quero dizer com objetos? Quando você cria uma pasta de trabalho, quando você cria projetos aqui dentro, quando você cria qualquer elemento, digamos assim, dentro do site do Tableau Cloud, esses itens muitas das vezes são chamados de objetos. E imagina que você queira listar todos os dashboards que você tem dentro do seu site. Para você fazer isso, você teria que vir dentro de explorar e dentro de todos os seus projetos, de todas as suas pastas, para você vir aqui, pegar o Superstore, o Word Indicators e assim sucessivamente. E isso normalmente é bem trabalhoso. Imagina que você tem uma quantidade muito grande, de dashboards e tudo mais. Então, aqui dentro de ativos externos, e essa opção vai estar aqui disponível para você somente se você tiver determinadas permissões dentro do Tableau Cloud, você vai clicar nessa opção que chama-se Consultar Metadados GraphQL. O GraphQL ele é uma linguagem de consulta, em alguns momentos ele parece um pouco ali com SQL, mas ele permite que a gente faça algumas consultas e eu considero ele até bem simples em alguns momentos. Então, essa outra tela que foi aberta aqui, o Tableau mostra aqui para a gente algumas observações, como que funciona para a gente fazer os filtros e tudo mais, mas eu vou deletar isso aqui por enquanto. E aqui ele vai permitir que a gente escreva os nossos códigos, as nossas consultas. Do nosso lado direito, aqui em cima, a gente tem uma documentação explicando como funciona isso. Eu posso clicar aqui dentro de Query e repara que existem aqui várias informações de como realizar consultas, onde a gente consegue fazer filtros, ordenar, trazer aqui a forma de permissionamento, as bases de dados e assim sucessivamente. Então, se eu vier aqui, toda consulta do GraphQL dentro do Tableau, ela começa com chaves. Dentro dessas chaves, o que eu posso passar? Existem vários nomes que eu posso passar. Só que os nomes, logicamente, que são em inglês. Se eu escrevo Calculated Fields, ele vai retornar para mim todos os campos calculados dos painéis que estão publicados. Se eu escrever aqui Workbooks, ele vai me retornar todos os dashboards que eu tenho aqui. Se eu escrever Databases ou Data Sources, no caso de Data Sources, ele vai mostrar todas as bases de dados que eu tenho. Então, basta você escrever o Workbooks, por exemplo, e eu vou apertar Ctrl Enter. Seria a mesma coisa de dar um play aqui. Ao fazer isso, repara que ele automaticamente ele precisa trazer um ID para mim, que são o ID dos dois painéis que eu tenho lá. Então, se eu vier aqui em ID e colocar Name, por exemplo, ele vai me retornar o mesmo nome dos painéis que eu tinha visto com você anteriormente, que é o Superstore e o Word Indicators. E aí, o que acontece? Aqui embaixo, abaixo dessa primeira consulta que a gente tem aqui, a gente consegue passar outros itens. Então, se eu colocar Calculated Fields, por exemplo, e dar um Enter, ele vai mostrar o ID dos campos calculados. Só que o ID não é intuitivo, ou seja, eu preciso retornar o nome dele. Então, agora eu tenho o nome dos campos calculados. Se eu vier aqui dentro de nome, quais são as outras informações que eu consigo passar? Depois de nome, eu consigo pegar aqui uma descrição. Então, posso colocar um description. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai trazer uma descrição para mim. Caso a pessoa tenha escrito uma descrição, ele vai aparecer aqui para mim. Outro item interessante que eu posso colocar é a fórmula. Então, se eu der um Ctrl Enter, ele vai mostrar aqui para mim que eu tenho um campo que chama above threshold, I guess, I don't know exactly this word, não sei falar certinho essa palavra, mas ele não teve nenhuma descrição, e ele está falando que a fórmula que foi utilizada é if huge, não sei o que é esse campo que está sendo utilizado, mas ele fala que isso daqui, se for maior do que esse outro campo aqui, vai fazer determinada informação, caso contrário, traga esse de cá. Aqui ele está dividindo o Sun Profit do Sun Sales e está chamando de Profit Radio. Ou seja, eu consigo entender quais são os campos calculados que estão sendo usados dentro do meu painel, de uma forma muito simples. Logicamente, se você tiver consultas muito grandes aqui dentro, a quantidade muito grande deles, você vai precisar limitar os seus painéis, limitar as suas consultas. E aí, é sempre nessa estrutura. Quando você abre aqui uma chaves dessa, ele permite que você escreva outras consultas.
Tanto que se eu quiser vier agora e colocar aqui, por exemplo, um folder, repara que ele vai aparecer para a gente aqui o flow, databases, workbooks, views, tags, caso exista. Enfim, a gente consegue escrever muita coisa aqui dentro. Aqui embaixo também, se eu aperto o Ctrl espaço, ele vai retornar quais são as opções que eu tenho aqui dentro. E uma delas é a folder name. Se eu dou um Ctrl Enter novamente, ele vai trazer as informações para mim. No caso, esse folder name aqui está vazio. Se eu apertar Ctrl espaço de novo, ele vai mostrar qual que é a regra que está sendo utilizada. Dou um Ctrl Enter, ou aperto um play aqui, e aí ele fala que o role dele é um dimension ou é um measure. Então, existem diversas opções que você consegue fazer aqui utilizando essa consulta do GraphQL. Dessa forma, você consegue entender como os aqui, ó, parâmetros. Se eu quiser saber quais são os parâmetros que estão no painel, eu consigo identificar. E aí, dentro de parâmetros, obviamente, eu vou querer o nome do parâmetro. Então, se eu vier aqui dentro de parâmetro, eu vou dar um Ctrl espaço e ele me mostra quais são as outras informações que eu posso ter dentro do parâmetro. Então, repara que eu tenho, em alguns casos, alguns parâmetros e outros eu não tenho. Então, aqui você pode até escrever o seguinte, GraphQL, filtro, Tableau, consulta, por exemplo. Algo nesse sentido. E aqui dentro da própria documentação do Tableau, você vai encontrar exemplos de queries, né, que você pode fazer aqui, inclusive de filtering. Ou seja, eu vou clicar aqui, tá com um ponto para abrir um outro, e aqui ele está mostrando como funciona. Se eu quiser chamar essa consulta por um nome, ó, query filter query, e eu chamar determinada informação, eu posso passar um filtro aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl X nessa informação, só para a gente não perder. Vou abrir aqui novamente uma chave. Vou pegar aqui e dar um nome para esse item. Então, esse item eu vou chamar de consulta, chamar aqui de query, né? Query, uh, consulta finance, por exemplo. E eu vou colocar sem acento mesmo, nem nada. Ele vai me pedir um valor. Então, o valor que eu vou colocar aqui dentro vai ser um workbook. Dentro desse workbook, ele está pedindo para eu fazer um filtro. E esse filtro ele é passado entre parênteses. Então, entre parênteses, eu vou colocar aqui filter. Dentro de filter, eu vou colocar 2 pontos. Aqui, eu vou passar o name. Dentro do name, eu vou passar 2 pontos, entre aspas. E aqui, o que eu vou fazer? Só que esse name aqui, ó, ele precisa estar entre chaves. Então, tem que passar outra chave aqui dentro. Dentro desse name, eu posso chamar aqui, por exemplo, o Superstore. Então, se a gente volta aqui, ele finaliza com uma chaves e um parêntese, então tem uma chaves e um parêntese, e aqui embaixo ele traz outras informações. Se eu vier aqui e apertar o play, o que vai acontecer? Ele retornou o ID. Mas, se eu colocar o name dele aqui, ele vai retornar apenas o workbook que eu queria e o name. E aí, o que você pode fazer? Abaixo dessa chave, você pode colocar os campos calculados. Calculated fields. Eu não quero o ID do campo, eu quero o nome. Dentro do nome, eu quero o description. Debaixo do description, eu quero a fórmula. Então, venho aqui, dou um play. E aí ele vai começar a listar essas informações aqui para a gente. Então, dessa forma, você consegue, né, até, vou dar um Ctrl G aqui, mas você consegue copiar esses itens que estão aqui, ó, apertar um Ctrl A, ó, apertei Ctrl S, né, Ctrl A, Ctrl C, e aí você consegue fazer o seguinte, que é uma das coisas que eu acho mais interessante. Eu vou salvar isso aqui dentro de um Notepad, na verdade, um bloco de notas, né? Eu vou vir aqui, bloco de notas, Notepad. Vou dar um Ctrl V, vou vir aqui em Save, vou dar um Save As, vou clicar aqui em área de trabalho, vou salvar ele como consulta.json. E por que eu estou colocando esse ponto .json? Se você olhar a estrutura que eu tenho nesse valor, ele é uma estrutura de chave-valor. Então, eu tenho a chave name com o valor rank over. Eu tenho a chave description com o valor nulo. Eu tenho a chave fórmula com o valor round. E dessa forma, a nossa consulta, né, ela vai ficar mais fácil da gente ler se a gente colocar o JSON. Então, se eu colocar um JSON aqui e dar um save, por exemplo, eu posso fechar aqui, vou clicar aqui em Tableau Public. Eu acredito que talvez o Tableau Public não leia esse arquivo, por ter algumas limitações de conexão. Mas deixa só eu lembrar aqui se o conectador dele está disponível.
Não, então, o conectador dele aqui, o conector, né, está disponível. Você clica em arquivo JSON, vem aqui na área de trabalho, seleciona a consulta JSON. Ao fazer isso, ele vai abrir uma outra telinha. Você vai selecionar esse esquema aqui e vai clicar em OK. E repara que agora você tem um painel, né, você tem um dashboard, onde ele listou todas as informações que a gente queria dentro do nosso painel. Eu posso ter o nome, números dos registros, né, quais são as fórmulas que são utilizadas, a descrição dos campos, né, a data ali dos tipos deles, os índices que ele cria automaticamente. Então você pode criar até um painel para poder avaliar aqui os campos calculados dos seus painéis. Então, né, não se limitem apenas a isso. A documentação que tem aqui dentro do GraphQL é muito bacana, desde a parte de vocês entenderem sobre paginação, fazer os determinados filtros. Não é uma linguagem complexa, né? Como vocês mesmos podem ver, tudo é baseado em chaves e valores. E isso pode possibilitar muito aí a sua análise e avaliação de como está performando o seu site. Então, a nossa dica de Tableau hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado e até mais.